Eita, gente! O parquinho de A Fazenda 17 simplesmente pegou fogo. Mas pegou fogo de um jeito que, olha, ninguém estava esperando. A briga da vez foi tão, mas tão intensa que a gente precisa parar e analisar cada detalhe. Então, ó, se você não quer perder um segundo desse reality, já se inscreve aqui no nosso canal, o Opa News BR, porque a gente vai mergulhar fundo nesse barraco agora mesmo. Nossa, pesado, hein? Pois é, foi com essa frase que o Wallace Arraes foi pra cima da Carol Lecker. E olha, isso foi só o clímax, o ponto final de uma treta gigantesca. A pergunta que não quer calar é: como é que uma discussão que começou, sabe, sobre as tarefas da fazenda, chegou nesse nível, nesse ataque tão pessoal? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho, lá pro começo de tudo. Então, vamos lá. Acredite se quiser, mas tudo isso começou de um jeito bobo até. A produção só deu um alerta, sabe? Um daqueles avisos gerais sobre punições para quem não cuidasse direito dos animais. Coisa de rotina. Parece simples, né? Pois é, só que essa foi a faísca. A gota d'água que faltava para uma tensão que já estava ali borbulhando entre o Wallace e a Carol finalmente explodir. E a faísca que acendeu esse incêndio todo foi essa frase aí, da Carol. Se a gente olhar assim fora de contexto, parece um comentário qualquer, né? Ah, tá comprando terreno. Mas pro Wallace, para ele foi uma provocação direta, como se ela estivesse dizendo nas entrelinhas: "Ei, você tá mais focado nos seus negócios lá fora do que no jogo aqui dentro". E gente, foi o suficiente. Bastou isso para a situação sair completamente de controle. E foi aí que a coisa mudou de figura. A partir desse momento, ninguém mais estava falando de bicho, de tarefa, de nada disso. O assunto virou uma disputa de ego sobre dinheiro, sobre conquistas, sobre sucesso. O Wallace sentiu assim na pele a necessidade de se defender. E aí ele transformou a briga numa verdadeira prestação de contas da vida financeira dele. E olha só que interessante esse contraste. Aqui a gente vê direitinho a personalidade de cada um no jogo. De um lado, a Carol, com a provocação dela, curta, direta, uma alfinetada certeira. Do outro, o Wallace com uma resposta enorme, super defensiva, listando tudo que ele tem, casa, banda, terreno, como se ele precisasse provar o valor dele ali naquela hora. Ficou muito claro que o comentário dela pegou num ponto bem sensível para ele, né? E ele não para por aí, ele continua nessa tecla, ele faz questão de dizer: olha, eu posso não ter diploma, não tenho doutorado, não tenho mestrado, mas eu sei fazer dinheiro, graças a Deus. Para ele, isso é uma vitória pessoal gigantesca, talvez até mais importante que um diploma na parede. Ele está usando o sucesso financeiro dele como um escudo, sabe? Uma armadura contra qualquer ataque da Carol. Bom, e como todo mundo que assiste reality show já sabe, a discussão sobre dinheiro era só a pontinha do iceberg. É claro que não ia parar por aí. Rapidamente as farpas viraram ataques diretos, sabe? Coisa pro lado pessoal, pro caráter um do outro. A briga subiu de nível, foi para um lugar muito mais pessoal e, sinceramente, bem mais agressivo. E aí o Wallace simplesmente descarregou. Ele não poupou palavras, não. Acusou a Carol de ser soberba, de desmerecer as pessoas, de falar que os outros não são ninguém e, o mais pesado de tudo, de desejar o mal dele. O ponto aqui é que a briga já tinha saído completamente da esfera do jogo, sabe? Já não era sobre tarefa, sobre estratégia, era sobre quem eles são como pessoas. E a Carol, claro, não deixou barato. A resposta dela veio na mesma moeda, afiadíssima. Ela devolveu questionando a visão de mundo dele. Basicamente, ela disse quem é você para falar, o que você conhece do mundo. Foi uma forma de tentar diminuir ele, de invalidar completamente tudo que ele estava falando, como se a opinião dele não tivesse peso. E é aqui, gente, que a gente chega no ponto mais alto, no clímax de toda essa discussão. É agora que as acusações atingem o nível máximo de seriedade. Voltando para aquela frase chocante que a gente viu no começo. E tudo termina com ameaças bem indiretas sobre o futuro deles no jogo. E aqui, segundo o próprio Wallace, está a origem de toda essa fúria dele. Ele afirma com todas as letras que a Carol, a mesma que ele diz que estava tomada por um demônio, olhou para ele na cozinha e falou na cara dele: "Quero te ver na sarjeta". Gente, isso é, sem dúvida nenhuma, a acusação mais forte da briga inteira. É a justificativa que ele dá para ter explodido daquele jeito. Para fechar com chave de ouro, ou de chumbo, né? A Carol encerra a discussão com uma promessa de vingança. Mas não é uma vingança qualquer.
É vingança dentro do jogo. Ela praticamente decreta que ele vai ser o próximo a sair e ainda avisa: pode ter certeza que a gente vai fazer campanha para isso. Ou seja, a briga pessoal virou uma sentença de eliminação ali na frente de todo mundo. Ufa, que troca de ofensas, hein? Foi pesadíssimo e com certeza absoluta vai ter consequência no jogo. Depois da gente analisar tudo isso, a pergunta que fica no ar é: e agora? Quem leva a pior nessa história toda? O Wallace ou a Carol? A gente quer muito saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários. E claro, se você gosta de ficar por dentro de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal Opa News BR para não perder mais nenhuma análise de A Fazenda 17. A gente se vê na próxima.